meu nome é Eduardo, sou acadêmico de Educação Física do sétimo semestre da UFGD. Vou falar sobre os princípios do treinamento, mas basicamente sobre 7 princípios. O princípio da individualidade biológica, o princípio da adaptação, o princípio da sobrecarga, o princípio da continuidade, o princípio da interdependência, volume e intensidade, o princípio da treinabilidade e o princípio da especificidade. Princípio. O princípio da individualidade biológica. O princípio da individualidade biológica é a chave para o programa de treinamento. Os princípios para o programa de treinamento, por exemplo, intensidade e volume, são combinados de acordo com as necessidades e capacidades de cada pessoa. Assim, o treinamento deve ser individualizado, levando sempre em consideração que indivíduos, por mais que possam vir a nascer com o mesmo fenótipo, terão experiências diversas durante suas vidas, ocasionando assim a formação de indivíduos diferentes. Obviamente, o treinamento ministrado para um deverá ser diferente para outro. Segundo princípio, o princípio da adaptação. O princípio da adaptação é a lei mais universal e importante da vida. Adaptações biológicas apresentam-se como mudanças funcionais e estruturais em quase todos os sistemas. Sobre adaptações biológicas no esporte, entende-se as alterações dos órgãos e sistemas funcionais que aparecem em decorrência das atividades psicofísicas e esportivas. O processo de adaptação, quando ocorre de um modo sistemático, o estresse causado resulta em ajustes do organismo ao novo regime, ao qual ele é submetido. Este seria o motivo pela qual ocorrem diferentes respostas ao treinamento, conhecidas como efeitos do treinamento. Terceiro princípio, o princípio da sobrecarga. Define sobrecarga como o equilíbrio entre a carga aplicada e o tempo de recuperação que irá garantir a existência da supercompensação de forma permanente, ou ainda que sobrecarga seja a exposição do organismo a cargas de trabalhos acima das normais, fazendo que assim ocorra um desequilíbrio homeostático, a ponto de estimular processos catabólicos e anabólicos, envolvido na ampliação do desempenho físico. As formas de aplicação de sobrecarga em treinamento variam de acordo com os tipos e sessões de treino, situação dos atletas dentro do programa de treinamento e outros fatores. Essas sobrecargas são essenciais para que ocorra uma evolução no treinamento, sendo necessário um aumento gradual da carga, desde o estágio inicial de treinamento até o estágio mais avançado, sempre respeitando as capacidades fisiológicas e biológicas de cada indivíduo. Quarto princípio, o princípio da continuidade. O princípio da continuidade caracteriza-se por compreender sempre o treinamento no treinamento em curso, uma sistematização de trabalho que não permite uma quebra da continuidade. Em treinamentos de longo prazo, basta alguns dias de interrupção para que o grau de treinabilidade, manutenção ou preparação comecem a diminuir. Sendo assim, é necessário uma sequência ininterrupta no treinamento, para que se não destrua os efeitos obtidos. Quinto princípio, o princípio da interdependência, volume e intensidade. No que diz respeito do princípio da interdependência, volume e intensidade, podemos afirmar que os êxitos de atletas de alto rendimento, independente da especialização esportiva, estão referenciados a uma grande quantidade, volume, e uma alta qualificação, intensidade, no trabalho, sendo que deverá sempre haver uma adequação dessas duas variáveis, volume e intensidade, às fases de treinamento, seguindo uma orientação de interdependência entre si. Qualquer processo de preparação desportiva de alto nível deve seguir uma trajetória
que diz respeito à ênfase nas duas variáveis em questão. O treinamento deve sair de uma ênfase na qualidade, volume de trabalho e chegar a uma qualidade, intensidade de preparação. Um exemplo clássico que a gente pode utilizar é o atletismo, né? Uma corrida curta e uma corrida longa. Para uma corrida curta você tem que ter explosão, teria que trabalhar a intensidade, o que diferenciaria de uma corrida longa, que você teria que ter mais resistência e no caso você trabalharia com um pouco mais de volume. Sexto princípio, o princípio da treinabilidade. O princípio da treinabilidade ele é mais simples. Ele refere-se a quanto mais treinado o indivíduo estiver, mais difícil e demorado se tornará elevar-se, por menor que seja, um grau em seu desenvolvimento. Ou seja, quanto mais treinado ele estiver, mais difícil vai ser para ele perder o seu condicionamento. Sétimo princípio, o princípio da especificidade. A especificidade informa que a execução das atividades de treinamento deve reproduzir as tarefas em que o indivíduo procura tornar-se mais hábil. Este princípio recomenda que o treinamento físico deva constar de estímulos que promovam, através de sobrecargas impostas aos organismos, modificações morfosfuncionais requeridas pela modalidade específica praticada. Reflete as duas amplas categorias de fundamentos fisiológicos, sendo os aspectos metabólicos e os aspectos neuromusculares, fazendo assim com que o treinador fique ciente do tempo de duração da performance e de sua intensidade, determinando assim a via energética preponderante. Um exemplo prático a gente pode utilizar o vôlei. O vôlei a gente tem a sua modalidade na quadra e a modalidade de areia. A modalidade de quadra a gente precisa ter mais velocidade sem menos impulsão. E a modalidade de areia a gente precisaria de mais força para o salto, que seria um esporte mais lento. Aí a partir daí a gente poderia criar um treino específico para cada área.